Glória a Deus. Paz e graça, amados irmãos. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos de número 54. Louvado seja o nome santo do nosso Deus. O mês de janeiro já está finalizando, viu, irmãos? E a gente não pode perder a oportunidade, percebendo a velocidade das coisas e do tempo, em se apressar também em buscar o Senhor. Não fique para trás, dê passos largos. Queira nesse ano fazer uma busca diferente. Não queira fazer a mesma coisa como você fez antes. Ah, pastor, mas antes eu busquei. Busque mais ainda. O tempo passou, passou. Não te compete mais. Segue daqui adiante. Salmos de número 84. Todos acharam, irmãos? Salmos 84. Hoje 54, perdão. 84. Para quem ainda não achou, o Fábio já ajudou aí no telão. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Tem uma música, né, com esta expressão da Bíblia. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, oh aleluia. E a andorinha ninho para si e para a sua prole. Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um só e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não negará bem algum aos que andam na retidão.
Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Ó Deus, bendizemos o teu nome. Louvemos a ti, Senhor, que os nossos corações possam se encher de alegria por estar na sua casa, ó Senhor, porque até o pardal encontrou casa, moradia. Como é importante, Senhor, podermos ter uma casa para adorar. Como é importante, Senhor, termos um lugar para nos reunir em espírito e em verdade. Como é bom, Senhor, estar na sua presença. Como é bom, Senhor, saber que eu posso orar a Ti, saber que eu posso cultuar ao Senhor, e mais ainda, saber que o Senhor me ouve. Obrigado, Senhor, porque os ímpios adoram a deuses caídos, que nada lhes podes fazer. Engano é. Mas nós adoramos aquele que pode todas as coisas. Nós adoramos aquele que vive e reina para todos sempre. Senhor, aplica cada dia mais a tua palavra ao meu e ao coração da amada igreja, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa é essa! Quão amáveis são os teus tabernáculos! Quão amáveis são, Senhor! Quantos de vocês têm amado estar na casa de Deus, irmãos? Quantos de vocês têm de fato desejado que o dia do culto chegue? Porque o salmista, ele está dizendo, quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos. E o que é os tabernáculos do Senhor? A casa de Deus. E o que é a casa de Deus hoje para nós? A igreja, irmãos. O lugar reservado para a gente adorar. Aqui não é para outra coisa a não ser para isso. Aqui é exclusivamente para você se conectar mais e mais com o Senhor. Se na sua casa você não teve essa condição, se no seu trabalho você não teve essa condição, na sua escola, aonde foi que você esteve hoje, não teve essa condição, aqui é o lugar reservado, preparado para que você possa adorá-lo, para que você possa cultuá-lo. E o salmista trata esse ambiente como um ambiente amável, como um ambiente que ele consegue se deleitar, se alegrar, se expressar a Deus. Ele diz: a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Aleluia. Isso aqui, irmãos, é tão profundo, querido, que pega a tua carne que está cansada, tua carne que está doente, enferma, seja lá o que for, mas que faz ela também desejar buscar a Deus.
A carne do homem pode estar fracassada com tantas coisas, mas se o espírito dele está centralizado no Senhor, ele dá ordem para a carne. Eu falei isso, me parece que a semana passada ou a semana retrasada. Passada não, domingo quem pregou foi a irmã Zara. Justamente isso, irmão, se o teu espírito está conectado com o trono da graça, você dá comando ao seu corpo, mesmo que hoje ele esteja dizendo, hoje eu não estou afim de ir à igreja, mas eu vou, mas você vai, se levanta, vamos lá, está fazendo um frio, que frio, vamos lá, dá comando à carne. Essa carne aqui não é o pecado, mas o seu corpo. E o salmista está dizendo isso, que ele está tão inteirado, tão envolvido, ele está tão aquebrantado, ele está tão apaixonado pelo Senhor, ele está arriado aos 4 pneus pelo Senhor, que ele dá o comando ao seu próprio corpo em ir em direção à casa do Senhor, em ir em direção ao tabernáculo de Deus na sua época. Para nós hoje, em ir em direção à congregação, em ir em direção à igreja, lugar esse chamado de casa de oração. Todo o ambiente aonde de repente você se encontrou, poderia estar te empurrando para longe de Deus. Tudo que estava ali acontecendo poderia estar te empurrando para longe de Deus, mas o teu espírito está dizendo, daqui a um pouco eu vou estar na igreja para cultuar. As coisas estão dizendo para você, não vai não, mas o teu espírito está dizendo, eu vou. E aí você dá comando ao teu corpo, e não sabe tu como chega, mas é o Espírito do Senhor que confirma com o teu espírito que você é de Deus e que você tem que vir adorar a Deus. Sabe, irmãos, isso acontece quando nós amamos ao Senhor. Deixa eu lhe dizer algo aqui muito direto. Enquanto nós não aprendermos a amar ao Senhor, a desejar, isso parte de dentro para fora. Enquanto isso não acontecer, você será, ou melhor, você precisará ser motivado por todo mundo. Isso é bom, pastor? Não. Você precisa ser um ser motivador, e não ser um ser que vive por motivação. Não. Não é bom que você seja alguém que viva por motivação. Se não chegar uma mensagem hoje de alguém para te motivar, aí é o culto, aí orar, parar para ler a Bíblia, você não consegue por si só fazer isso? Algo está errado. Você precisa, de fato, ter um encontro real com o Senhor. Quando isso acontece, irmãos, nós por si só, envolvido com o Espírito Santo de Deus, que nós não fazemos nada só, mas o Espírito de Deus, mas para que o Espírito de Deus venha lhe motivar, você precisa fazer a sua parte. Quando o Espírito Santo ver você fazer a sua parte, aí ele também aciona, e aí você cumpre o propósito de Deus. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso amar ao Senhor. Quando eu amo ao Senhor, eu me responsabilizo em fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Quando eu amo ao Senhor, eu me preocupo em fazer com que o meu Senhor se agrade com o meu viver. Aí, irmãos, eu estou presente em tudo que está conectado ao reino de Deus. Enquanto isso não acontece, você pode observar que há uma necessidade terrível, e às vezes chega a ser até constrangedora,
em você ter que ser um ser motivacional, para motivar as pessoas para ir à igreja, para ir orar. Ô irmão, tem culto. Ô irmão, hoje tem dia de culto. Eu nem lembrava que hoje tem culto. Eu nem lembrava que a igreja está em oração. Está desconectado, mas a desconectação acontece porque eu não tenho um vínculo mais íntimo com Ele. Porque a igreja é de Deus. Você compreende isso? A obra é do Senhor. E quando eu amo a Ele, eu entendo que eu faço parte disso. E se eu faço parte disso, eu preciso estar envolvido com isso. Se eu não tenho essa compreensão, então eu também acho que não tem muita importância. E se eu acho que não tem muita importância, também eu não dou muita importância. Isso é muito ruim. E Deus não se agrada. Mas só dá muita importância quem muito ama. Por isso o salmista Davi, ele vai orando e fazendo essa poesia, abrindo o seu coração, expressando o que está dentro dele para com o Senhor. E nós compreendemos aqui perfeitamente o tamanho do seu amor para com Deus. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Se a terra, os bichinhos, encontrou espaço, se até os bichinhos foi bem amparado, bem protegido, bem cuidado, e eu e você? A grande questão está, irmãos, em a gente amar ao Senhor. Enquanto a gente não consegue amar a Deus, nós não conseguimos também compreender o mistério. Nós não entramos no campo espiritual, sobrenatural. E vivemos pela carne, não essa carne numa ideia física, humana, e buscar a Deus, mas numa ideia carnal, que está em Gálatas, capítulo, se me foge a memória, 5, 23 em diante. Não, 19, acho que é o 19. As práticas de pecado, que é produzido pela carne. Se vive dessa forma, não terá a alegria de servir ao Senhor. A alegria de servir ao Senhor se dá justamente por amar ao Senhor. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando o homem vive nessa prática, ele já não está herdando o reino de Deus. Ele pode estar na igreja, ele pode ser um vezeiro de igreja, mas ele precisa nascer de novo, que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esse novo homem é um novo viver. Esse novo homem é um novo caráter, é uma nova vida, é uma nova ideia. Muda-se a ideia do homem, entra-se a ideia do Senhor na sua mente e no seu coração. Não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim.
Para o mundo, o apóstolo Paulo vai dizer, parece ser loucura, mas para aquele que crê é o poder de Deus. Eu não vivo mais do meu jeito, mas Cristo é quem vive, e se Cristo vive, isso é o importante. Se Cristo está se alegrando, então eu estou feliz. Por que essa compreensão? Porque você ama o seu Senhor. E você não tem mais prazer em cumprir a sua própria vontade, mas a de Deus. Quando você ama alguém, você quer dar o melhor para esta pessoa. Você se incomoda. Aquilo que você pega para dar e você percebe que não é tão importante assim. Você se preocupa muitas das vezes com detalhes. Eu estou falando numa esfera humana, irmãos. Imagine para Deus. Quantas das vezes pessoas tratam culto como se fosse qualquer coisa, tratam a Bíblia como qualquer coisa, e eu falo isso. Não é o mundo, eu não me expresso para o mundo, eu me expresso para a igreja. A pouca importância, irmãos, me faz lembrar de Simeão e a mulher que era leviana, uma mulher prostituta. A Bíblia deixa bem claro que Jesus até foi convidado por Simeão. Jesus entra na casa de Simeão, mas é tratado como qualquer um. Não como alguém que de fato era o mestre, profeta, o Messias, o enviado de Deus e muito mais. Simeão trata Jesus como qualquer pessoa, mesmo o convidando. Observe bem isso. Às vezes nós podemos convidá-lo para fazer parte da nossa vida, mas não damos a importância devida para ele. Observemos isso e tomemos muito cuidado, irmãos, porque o Senhor, de fato, Ele quer habitar, mas Ele quer também ter liberdade no nosso viver. Não adianta a gente convidar o Senhor a estar aqui, e faz isso, e faz aquilo, e ora aquela coisa toda, mas o culto não é propriamente dito para Ele. Então, de uma certa forma, Ele se sente rejeitado. Eu não sei quantos de vocês já foram convidados a uma casa de um amigo, de um parente, sei lá o quê. Mas, sabe, um tratamento estranho que lhe ocorreu, que você se sente como se estivesse em outro lugar. E você, de repente, pensar, o que é que realmente eu estou fazendo aqui? Esse convite foi mesmo para quê, afinal de contas? Você não entende nada do que está acontecendo. Jesus está na casa de Simeão e Jesus percebe que todo o cenário, todo o ambiente não é para ele. Porque aonde ele gosta de estar é em lugares que o recebe a ele. Aí vem a mulher, intrusa, entra no cenário e mostra como de fato ele gosta de ser tratado e deve ser tratado. E aí Simeão, que aparenta reconhecer a Cristo como um profeta, começa a alimentar no seu coração pensamentos
contra Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O salmista mostra um olhar diferenciado daquele que ama ao Senhor. É diferente. O pensamento, o coração age de uma forma diferente. Não maquina o mal. Não. É aquela ideia de repente você está vendo o seu irmão sendo próspero, sendo abençoado, recebendo cura, sabe tanta coisa Deus fazendo, e você está cá se alegrando com a vitória dele. Por quê? Porque você sabe que o seu Senhor é quem faz isso, e você tem certeza de que essa pessoa precisava da beneficência do Senhor. E por mais que o Senhor faça, não vai esgotar, tipo, e eu, vai faltar para mim? Não, 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 não. Quando a gente não ama o Senhor, a gente se incomoda até com o que Deus faz na vida do outro, porque não na nossa. É a visão do interesse. Simeão, querido, ele começa a olhar para Jesus com um olhar mau. Quando ele começa a dizer, se ele de fato fosse profeta, ele saberia bem qual é a vida desta mulher. Se ele de fato amasse ao Senhor, ele entenderia perfeitamente que aquela mulher estava rogando o perdão de Cristo. E ele dizia abertamente, nossa, eu que deveria fazer tudo isso por Jesus e não consegui fazer. Mas veio alguém estranha e fez muito mais do que eu. Você consegue perceber alguma coisa entre Simeão e a mulher leviana? Simeão é alguém que está representando o povo do Senhor, você sabia disso? É alguém que é uma autoridade dentro de Israel, é mestre. É alguém que é conhecedor da palavra. É alguém que tem o entendimento do que é culto. É alguém que tem a liberdade de entrar no templo. Mas é a mulher que não é do mesmo convívio, mas que consegue atrair a atenção de Jesus, que consegue fazer com que ele receba a sua oferta de gratidão, quando ela derrama sobre Jesus o óleo, o unguento, o óleo mais precioso. Ela dá uma expressão de maior amor e de entrega. E aí Jesus disse para ele, a quem muito foi perdoado, muito também amor. Então eu posso compreender que quando eu amo de fato ao Senhor é porque eu tive a compreensão que eu fui de fato perdoado por Ele. De fato eu tenho a compreensão do que eu vivia, só Deus para ter tido misericórdia da minha vida e ter me dado salvação. Isso vai resumir em amar a Cristo. E o amar a Cristo me faz querer estar com Ele. E o amar ao Senhor me faz desejar estar do lado dEle. O salmista, para concluir, vai dizer, é mais preferível estar na porta, entenda isso, na porta da casa do Senhor, do que estar 1000 anos distante, em lugares que pode ter festa, orgia e tudo mais, mas não tem Deus. Você consegue compreender isso, irmão? Você sabe da importância de estar um dia na casa do Senhor? Eu quero finalizar dizendo que talvez a gente muitas vezes olhe como algo
rotineiro e normal. Mas eu quero dizer para você que só em conseguir chegar à casa do Senhor é uma grande vitória, entenda bem isso. Grande vitória. Grandes foram as investidas de Satanás durante todos estes dias, para que você não chegasse hoje à igreja. Escuta bem. E o Senhor trabalhou e lutou em razão da sua vida para lhe garantir esta oportunidade. O que eu e você deve fazer? Aproveitar e ser grato a Ele. Porque se Ele não atuasse, nem aqui hoje você ia chegar. Vou ficar de pé, irmãos. Deixa eu orar por você. Querido Deus, bendito seja o teu nome, Senhor. Meu Deus, quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Deus. Como é maravilhoso, Pai, poder estar na tua casa, poder nos reunir como irmãos e cultuar ao Senhor e bendizer o teu nome e orar a ti. É bem verdade, Senhor, que em muitos casos aqui grandes foram as dificuldades e pelejas, mas a tua palavra nos diz que o Senhor, aleluia, o Senhor é quem peleja em nosso favor. Essa compreensão nos faz descansar em Ti. E o descansar no Senhor é esperar a Tua providência. Até o pardal encontrou casa, Senhor, e andorinha ninho para si e para a sua prole, Senhor. Que nunca nos falte, Deus, a nossa oportunidade de poder estar na tua casa. Que os nossos, Senhor, também, ó Deus, caminhem em direção à tua casa. E que todos sejam acomodados na tua casa. E que sejam despertados, Senhor, aqueles que estão deixando, Senhor, o seu espaço, a sua vaga, o seu canto, para estar em lugares aonde o Senhor certamente não está. Desperta os dormentes, Senhor. Desperta aqueles, ó Pai, que pararam de te buscar, que já não conseguem mais olhar como algo agradável, amável, desejoso. Se tornou insensível ao Espírito Santo. Toca nesse coração, Senhor. Talvez, ó Deus, ele até tenha desejado. Mas como eu gostaria de hoje estar na igreja. Como eu gostaria de hoje estar lá ouvindo uma oração, recebendo uma oração. Mas de repente essa pessoa já não tem mais forças, Senhor. Porque também se permitiu a esse estado. Eu rogo a Ti neste momento. Visita essa pessoa agora, Senhor. Dai força. Porque é bem-aventurado o homem que em Ti coloca a sua força, confia em Ti, desperta
Quebra este mal, Senhor, as correntes que travou a vida desta pessoa e faz ela encontrar novamente o caminho da tua casa. Que ela seja despertada agora, em nome de Jesus. Que ela seja curada espiritualmente, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. A vitória, irmãos. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é sempre nossa pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Que bom que você ficou até o final. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esta palavra lida. Que o Senhor aplique aos nossos corações. Olha, antes de sair, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Compartilha, deixa um like, deixa um comentário, pedido de oração. Ok? Amanhã nós retornaremos em nome de Jesus. Fiquem com Deus.